Olá, tudo bom com vocês? Faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo assim, né? Falando espontaneamente sobre algo. É, Esse é o primeiro de uma série de vários, tá? Que eu quero falar um pouquinho sobre o CONAI 2023. A imagem vai ser invertida para vocês, né? Bom, eu participei hoje dessa conferência de educação e eu participei no Polo de Rio Preto, que engloba um monte de cidades, que depois eu vou pegar o anexo para falar para vocês. E eu pretendo conversar com vocês, fazer um resumo sobre as minhas impressões e depois eu pretendo ler com vocês alguns documentos que foram tratados lá, para que as pessoas entendam do que se trata isso aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte: quem já viu algum vídeo do meu canal antes, quem já me viu em alguma manifestação do passado, quem já me acompanha, quem me conhece, quem conversa comigo pessoalmente, todo mundo sabe a minha ideologia política, tá? Quem não compactua com a minha ideologia política, eu peço que tenha um pouquinho de paciência e ouça tudo que eu tenho para dizer, porque este tema, ele não diz respeito às pautas da direita ou da esquerda. Esse tema diz respeito ao futuro do nosso país. Então, é de extrema importância que nós deixemos de lado o nosso divisionismo, que nós deixemos de lado as nossas polarizações e que nós tenhamos um mínimo de verdadeira aceitação do discurso, que nós tenhamos um momento de verdadeira democracia, tá? De acordo com o que tem sido utilizado, a definição dessa palavra atualmente, e que, da mesma forma que eu ouvi muitas pessoas de ideologia diferente da minha, tá? Eu espero que vocês tenham a mesma assertividade e que vocês tenham o mesmo respeito para assistir este vídeo que eu estou fazendo e tantos outros. Por quê? Porque eu vou fazer algumas colocações que dizem respeito à análise com a pauta conservadora, mas eu vou fazer outras colocações que criticam o trabalho conservador nisso, então eu vou fazer considerações muito imparciais aqui, independentemente da minha ideologia. Por quê? Porque eu acho que todo mundo precisa refletir sobre o que está acontecendo e sobre como as pessoas estão se posicionando, tá? Então, esse é uma introdução. Segundo ponto, o que que eu vejo? Eu vejo que esta conferência, tá? Ela não foi divulgada. Ela não foi divulgada ou não foi o suficientemente divulgada. E tampouco foi esclarecida para todo mundo que poderia participar dela, tá? Você percebe que no próprio formulário de inscrição, ele não te dá a opção de você colocar que você faz parte de um grupo e de outro. Vou dar um exemplo. No formulário de inscrição, você tinha que constatar se você era professor de escola pública, ou professor de escola privada, ou mãe, ou membro da sociedade civil. Então, você não pode ser, por exemplo, as 4 alternativas juntas. Que na vida real é possível uma pessoa ser, por exemplo, uma professora de uma escola pública em uma quantidade de aulas, ela é possível ser uma professora de uma escola particular em outro momento do dia, e ela pode ser mãe, e ela também pode fazer parte da sociedade civil. Mas ali você não tinha espaço para colocar tudo o que você é, tá? Para você poder participar, para você poder se inscrever. Primeiro ponto. Segundo ponto, 2 dias antes, eu recebi um e-mail que continha algumas informações sobre o CONAI. Tinha um. Como se. Eu esqueci o nome disso agora. Tinha um documento que colocava as proposições. Mas assim, eu não tinha todas as informações. Teve algumas pessoas que receberam mais informações do que eu. Eu não sei se essas outras pessoas que receberam mais informações do que eu as receberam porque fazem parte de escolas, né?
E pelo que eu entendi, esse debate começou a acontecer nas escolas há algum tempo atrás. Mas veja, eu como mãe educadora, estou cursando pedagogia, eu não fiquei sabendo de nada disso, entendeu? Eu não vi informação em rede social das pessoas, eu não vi informação em sites que divulgam eventos que vão acontecer, eu não vi informação em lugar nenhum. Eu participo de vários grupos, como todo mundo sabe, né? Eu acompanho um monte de coisas. Entretanto, em tudo quanto é canto eu não vi informação. Fiquei sabendo disso, acho que segunda-feira, e eu ainda mandei para algumas pessoas que ou são professoras ou são pessoas, como que eu posso dizer, interessadas neste assunto, ou fazem parte de conselhos, e ninguém sabia de nada. Entendeu? Ninguém tinha informação, ninguém sabia. Eu não sabia se ia acontecer em todas as cidades, né? Eu perguntei para algumas pessoas de cidades vizinhas que não tinham a mínima que isso ia acontecer em Rio Preto e que abrangia todas essas cidades, uma quantidade gigantesca de cidades ao redor. E nem eu sabia. Então, assim, foi pouquíssimo divulgado, né? E as pessoas não sabiam que elas poderiam participar disso, elas não sabiam que elas tinham como colocar as suas opiniões, participar dos debates e como que isso funcionava. Nos documentos que eu também não recebi todos esses documentos, como eu expliquei, então teve algumas coisas que no começo foram discutidas que eu tive acesso ali, mas que eles ficaram de passear depois para todo mundo, como é que ficou. Bom, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, porque eu vou fazer algumas observações, tá? Então, assim, pelo que foi falado, o nosso Programa Nacional de Educação está expirando, né? Tá com a data de tá vencendo. E aí, a partir do ano que vem, tem que se iniciar um novo Programa Nacional de Educação para um suposto mais um decênio. Eu me recordo quando eu fiz letras, tá? Que eu também sou graduada em letras, português, inglês e demais literaturas, licenciatura, tá, gente? Que nós estudamos Lei de Diretrizes Básicas da Educação, nós estudamos o Plano Nacional de Educação, nós estudamos um monte de coisa. Mas eu não me recordo dessa questão do prazo e essa questão desses debates, essa conferência, eu não me recordo isso. Então, eu preciso pegar e dar uma relida. Muitas pessoas hoje aproveitaram esse divisionismo político, de ideologia política, para dizer que estamos sendo obrigados a fazer reuniões extraordinárias, porque esta reconstrução desse Plano Nacional de Educação deveria ter se iniciado ou deveria ter sido feita no ano passado e não foi. Bom, se esse Plano Nacional de Educação ele vence este ano de 2023, eu estou trabalhando com C, como eu disse antes, eu não reli para ver a questão de validade, não reli para ver a parte burocrática de como isso é feito, tá? Então, eu vou reler e depois vou fazer um vídeo explicando isso. Mas, como é que funcionam as leis que elas possuem um período assim? Elas são realizadas, elas são estudadas, elas são realizadas quando? Vou dar um exemplo. A lei orçamentária para o ano que vem, ela tem que ser votada neste ano. Então, se o Plano Nacional de Educação vence este ano, é neste ano de 2023 que precisa ser trabalhado essa reconstrução para começar a valer em 2024 e seguir adiante. Nós estamos em outubro. Se essas discussões começaram há pouco tempo, o atraso é deste mesmo ano, é deste mesmo governo, tá? Poderia ter se começado logo no começo do ano. Então, a gente precisa parar de querer culpar o nosso governante anterior por tudo, que as pessoas, a impressão que eu tenho é que as pessoas o alçaram no patamar de Deus, né? Então, tudo é responsabilidade dele, para a gente analisar como é que as coisas funcionam. Bom, isso é uma reflexão. Como eu disse, ela não está completa ainda. A minha segunda reflexão é: tudo bem, essa é a minha primeira análise, mas realmente, por que a gente não começou a debater isso no ano passado? Né? Veja, existe uma falha, inclusive
de governos que supostamente são conservadores, no sentido de que, se eu tenho a oportunidade de iniciar um debate nesse nível, eu preciso realmente começar a fazer isso. Eu não posso deixar para depois. Então, assim, por um lado, eu sou contra essa responsabilização eterna de tudo que acontece no mundo em relação ao governo anterior. Por outro lado, eu acredito que foi uma perda, que realmente poder-se ter começado uma discussão antes, tá? E não falo só antes neste ano, como antes no ano anterior. Mas é o que eu falei, eu preciso reestudar esta questão burocrática, esta questão regulamentar de como funciona este plano em si, tá? Então, meu primeiro ponto é esse. Bom, o segundo ponto que eu vou falar para vocês, olha, então qual que é a ideia dessa discussão? São trabalhar as metas para o próximo decênio, os próximos 10 anos. E aí, essas etapas regionais, elas são mais curtas. Então, foi sorteado, vamos dizer assim, 3 temas para serem debatidos em cada uma dessas regiões. E aí, depois eu vou fazer um vídeo só falando de cada região, as cidades que englobavam e os temas que foram para cada uma, tá? O foco um grande foco nessa conferência é uma tal de gestão democrática. E o que significa essa gestão democrática na prática? Pelo que eu entendi, significa uma maior atuação da sociedade nas decisões a respeito da educação. Inclusive, é muito interessante porque eu acho que mais de 90% das pessoas que estavam lá hoje são professores, né? Professor, diretor, coordenador pedagógico, né? E outra, achei bem interessante porque eu vi muita gente de fora de Rio Preto. E teve uma quantidade, no meu ponto de vista, deveria ter muito mais inscritos e muito mais gente participando. Me parece que foram 256 inscritos, alguma coisa assim. E me parece que não foram todos que estiveram lá presentes. Eu mesmo conheço várias pessoas que disseram que haviam se inscrito e não estavam lá. Bom, voltando. O que seria então essa gestão democrática? Pelo que eu entendi, é uma maior participação da sociedade, da comunidade, dos pais, da sociedade civil, das associações de pais e mães, pais e mestres, etc., em todas essas regulamentações, em tudo que acontece relacionado à educação. Eu achei bem interessante isso, que muitas dos profissionais que estavam lá da área da educação, ó, eu tô com aqueles bichinhos de chuva, luz de novo aqui, incrível, né? Eles se queixaram justamente disso, de que a comunidade não participa o suficiente, que os pais não demonstram interesse suficiente sobre o que está acontecendo com seus filhos, ou o que poderia acontecer com seus filhos, ou como a educação poderia ser, ou como as coisas poderiam funcionar. Eu tirei foto, tinha alguns painéis de alguns trabalhos que foram realizados em algumas escolas de São José do Rio Preto com as crianças, achei muito interessante isso. E eu tirei foto, depois eu vou colocar todos os painéis e vou ler para vocês, tá? Uma das coisas que me chamou a atenção foi que tinha muitas atividades de leitura com bebês, com crianças da educação infantil, ensino fundamental 1 e etc. E havia uma espécie de um chamativo para que se leia com as crianças. E aí, isso para mim, para o meu filho, evidentemente que nunca foi problema, né? Desde que ele era muito bebê, eu leio para ele e eu o alfabetizei assim, né? Aquele esquema de você vai lendo com a criança em voz alta, vai passando o dedinho embaixo de cada palavra, mostrando, e a criança, em pouco tempo, ela tá lendo sozinha, né? É muito interessante. Mas como nós vamos criar leitores se a família não lê? Eu já fiz esse comentário em palestras que eu realizei, eu já fiz esse comentário em outros vídeos. Tem uma charge, um desenho, uma sátira, sei lá o que nome que eu dou para aquilo. É uma imagem na internet que corre
de uma mãe num banco de praça e o filho ao lado, ele tá com o celular. E aí tem uma outra mãe num outro banco ao lado e o filho desta outra mãe está com um livro. Aí a mãe do menino com o celular vira para a mãe do menino com o livro e pergunta: "Como você consegue que ele leia?" E aí a mãe do menino com o livro, ela também está com um livro. E a mãe do menino com o celular também está com o celular na mão. Então, assim, para por aí, mas é meio evidente. Como que ela consegue que a criança leia? Ela dá o exemplo, né? Então, ela também lê perto da criança, na frente da criança, ao lado da criança, junto com a criança. Então, como que nós vamos criar leitores se o povo brasileiro não tem o hábito da leitura? Tem um livro que chama, acho que é TV Fast Food da Alma, alguma coisa assim, que ele narra pesquisas, inclusive do IBGE, de como uma quantidade gigantesca, se eu não me engano, tá, gente? Se eu não me engano, eu acho que é mais de 90% da população brasileira nunca comprou um livro. Parece que é isso, tá? Depois eu vou olhar direito essa pesquisa para poder responder. Enquanto que mais de 90% da população brasileira tem televisão dentro da sua casa. Então, era eu não sei se eu posso dizer um paradoxo, mas assim, como é que você vai criar leitor se não existe o hábito de leitura na população do país, né? Nós não temos o hábito de leitura, as pessoas têm o hábito. Quer ver uma coisa muito fácil de você notar? É só você entrar nos grupos do WhatsApp, Telegram e etc. A maioria desses grupos, as pessoas estão repostando notícias inúteis. Inúteis. Elas não conseguem buscar informações úteis para elas repassarem, porque informações úteis demandam leitura. E é muito mais fácil eu mandar vídeos curtos de informações inúteis que não vão levar ninguém a nada. Ou porque eu vou tirar sarro do meu oponente político, ou porque eu vou tirar sarro da roupa do outro, ou porque eu vou tirar sarro dos absurdos que os nossos políticos dizem por aí, entendeu? Ou porque eu vou criticar o que o outro falou, o que o outro deixou de falar, mas assim, são coisas no frigir dos ovos que são inúteis, tá? E assim, cadê as informações úteis? Elas não são divulgadas. E quando elas são divulgadas, imediatamente abaixo vem alguém da turma do vídeos inúteis e manda um novo vídeo totalmente inútil ou 10 outros vídeos inúteis para que aquela informação útil fique perdida no grupo. Parece um trabalho das trevas ali, né? Para que as pessoas realmente fiquem presas no analfabetismo funcional e para que as pessoas não consigam fazer o melhor para a sociedade brasileira. Então, um ponto que eu coloco é esse. E volto e faço a pergunta para vocês: como nós esperamos criar crianças que leiam se os pais não leem? Não leem nenhuma bula de remédio, tá? Aliás, eu acredito que haveria menos enfermidades no Brasil se as pessoas fossem capazes de ler pelo menos a bula do remédio. E as pessoas não leem. Então, é um desafio para lá de gigantesco. É um desafio de Davi, né? Como se fosse Golias perante Davi. É Hercúleo, né? Então, a primeira análise que eu faço é essa. Segunda análise da questão. É necessário nós parabenizarmos todos os profissionais da educação que estiveram lá. Porque num pleno sábado, de manhã e chuvoso, porque estava chovendo muito, nós tivemos, eu não sei, eu acho que pelo menos umas 150 pessoas, 200 pessoas devia ter ali. E é o que eu falei, um grande número de pessoas de fora de São José do Rio Preto, que eu contei, tinham pessoas de Catiguá, Novais, Sales, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Tabapuã, Ariranha, Irapuã, Urupês, Cedral, São José do Rio Preto, né? E Fernandópolis, eu ouvi também falarem tinha pessoas lá de Fernandópolis, deixa eu ver, de Catanduva.
Então, assim, tinha um monte Santa Fé do Sul, tinha um monte de gente da região que acordou. Pensa, a pessoa que não mora em São José do Rio Preto, ela acordou muito mais cedo do que quem mora em Rio Preto para poder se deslocar e vir debaixo de um temporal que estava hoje cedo. Tava chovendo muito, 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 muito. Muitas não tinha sinalização lá na Swift para a gente saber onde que era. Então, o que que acontece? A maioria das pessoas viu lá a entrada do Teatro Paulo Moura, imaginando que fosse ali. E ali estava tendo um congresso de medicina. Então, era numa outra sala, num outro espaço que tem na Swift, só que não tinha informação do lado de fora. Então, muitas pessoas pararam longe e foram debaixo de chuva até chegar lá. Essas pessoas, gente, veja, se elas são de esquerda, de direita, de centro, de avante, de sei lá o que, são pessoas que merecem os parabéns, porque num pleno sábado chuvoso destes, elas fizeram todo esse deslocamento, tomaram chuva, tinha algumas senhoras que estavam molhadas de chuva e ficaram lá o dia todo para participar disso, com o intuito do quê? Com o intuito de contribuir para algo maior, para algo que vai ser trabalhado em todo o Brasil. E aí, quantas pessoas nós temos que têm todo o conforto do seu lar, que moram pertinho, certo? E que às vezes até se inscreveram e não tiveram a capacidade de sair das suas casas e irem até lá, nem para chegar atrasado. Então, precisa de uma disposição, de uma vontade, precisa de um interesse, precisa de um amor, precisa de um gostar do que se faz gigantesco de todos esses profissionais que fizeram isso para estar lá hoje. Em contrapartida, eu critico todo mundo que não esteve lá hoje e que teve conhecimento que estava acontecendo, entendeu? Então, eu acho assim, eu entendo que não foi amplamente divulgado, mas teve muita gente que teve conhecimento e não fez questão nenhuma de se informar mais para participar ali hoje, tá? Eu mesma, eu poderia ter convidado mais gente se eu soubesse todas as cidades que englobavam o eixo, e o polo, quer dizer, e eu não tinha esse conhecimento. Mas poderia ter na próprio formulário de inscrição algo a mais ali, direcionando todas as cidades que estavam sendo convidadas ali. Também não tinha, né? Então, veja. Vamos respirar um pouquinho, né? Vamos lá. Bom, então depois eu vou falar sobre os 3 eixos que foram separados. Bom, começou assim, teve algumas apresentações, aquela situação de cerimonial, né? Que você cumprimenta as autoridades, etc e tal. Eu quero chamar a atenção, assim, houve 3 vereadores lá, um de São José do Rio Preto e 2 de Catanduva. E estes 3 vereadores, pelas palavras ditas, ficou bem claro para mim que o seu posicionamento político me parece de uma ideologia um tanto mais à esquerda. Entretanto, tá, eu faço um outro comentário. Onde é que estavam os vereadores conservadores, que eu não vi nenhum deles acordando cedo num sábado de manhã e passando pela chuva e fazendo tudo isso para estar ali e para participar e para ouvir o que estava acontecendo ali, para dar sua contribuição, visando a melhoria da educação de todos esses municípios envolvidos e do Brasil. Onde é que estava esse pessoal? Falo mais, tinha também uma ex-vereadora, aí é declaradamente da esquerda, né? Que também estava lá presente, ficou lá o tempo inteirinho. Então, eu tenho 4 políticos ali que eu tomei conhecimento, poderia até ter mais, mas pelo que eu entendi, só estes 4, né? Que realmente estavam ali preocupados vamos supor que a pessoa estava ali só para parecer que ela estava ali. Gente, mesmo assim, precisa ter essa consideração com essas pessoas, entendeu? E aí eu volto e faço a crítica. Onde estão os candidatáveis conservadores
neste sábado de manhã chuvoso, que não tinha nenhum ali, nenhum, né? Eu me recordo de uma situação que eu tive Eu não cheguei a ter uma discussão, porque para você ter uma discussão, você precisa de duas pessoas falando. E quando você fala e você não é ouvido, isso não é uma discussão, né? Então, assim, eu me queixei e não fui ouvida por um candidato a vereador de São José do Rio Preto a respeito de um evento, de uma ação de distribuir balinha para criança, né? Que eu achei a coisa mais ridícula da face da terra isso. Veja, o que será que é mais importante? Distribuir balinha para criança ou participar de um debate a respeito da educação, que é o futuro da criança? O que vocês acham que é mais importante? Onde é que vocês acham que deveriam estar os candidatáveis? Distribuindo balinha para criança ou participando de debates que visam a educação e o futuro dessa criança? O que vocês acham? Vamos pôr a balança aqui. Aí vocês analisam, tá? Bom, vamos ver o que mais que eu quero falar. Aí eu fui informada nesse cerimonial que, por exemplo, o café da manhã que teve ali antes de começar o evento foi doado, né? Foi por arrecadação da Associação de Professores do Estado de São Paulo, de Sindicato de Funcionários Municipais, Funcionários Públicos, de CUT e etc. E aí eu pergunto, mais uma vez, onde estava a turma dos conservadores para contribuir, para ajudar, para estar presente, etc. Cadê? Cadê o pessoal? Volto e vou dar uma de advogada do diabo. Ah, tá. Da mesma forma que eu quase não fiquei sabendo disso, eu acredito que muita gente não ficou sabendo, não é? Não houve divulgação suficiente. Como eu percebo que nenhum assunto que realmente importa para a sociedade brasileira é divulgado o suficiente, né? Então tá, então vamos tirar essa brecha que não houve a divulgação suficiente. Mas se as pessoas que querem se candidatar, se as pessoas que querem um futuro melhor para os seus filhos, se as pessoas que querem uma educação de mais qualidade, se as pessoas que criticam o sistema que está aí não se envolverem, nada vai mudar nunca, nada vai melhorar nunca. E aí nós vamos seguir sempre na mesma toada. Aí eu pergunto até quando? E isso é interessante, veja, tinha uma senhora lá que ela tava com uma camiseta, né, com uma frase de Paulo Freire, dizendo alguma coisa assim: educar é um ato revolucionário. E aí, qual que é a grande diferença entre esquerda e direita? A grande diferença é a questão de como as mudanças se dão, né? A turma da direita, que tá nesse lado aqui, mas vocês vão ver o vídeo ao contrário, então eu não vou fazer lado nenhum, pensa que as mudanças precisam ocorrer, mas é aquela turma que estuda muito bem antes de se realizar uma mudança. O que é o conservadorismo? O tradicionalismo é você faz todo um estudo antes de você ter uma mudança. Você testa, você faz uma experiência, você conversa com as pessoas, né? Você faz debates, você cria toda uma estrutura antes de você fazer qualquer tipo de alteração. E a esquerda, ela tem uma postura mais revolucionária, como essa senhora estava com a camiseta lá, que é o quê? Você ser mais ágil nas transformações. É mais ou menos esse o entendimento, tá? Eu não sou favorável às revoluções no sentido de sair por aí matando todo mundo, sair por aí passando por cima das pessoas, guilhotinando, igual a Revolução Francesa, né? Guilhotinando as pessoas e etc. Eu não sou favorável a isso. Então, mas assim, as mudanças elas precisam ocorrer, né? E outra, se eu critico, se eu digo que tem alguma coisa que não tá funcionando bem, eu preciso trabalhar para que essa coisa passe a funcionar bem. Não adianta eu ficar mandando vídeo no celular e eu não participar ativamente para que as coisas funcionem melhor, né? Não adianta eu ficar criticando
quem tá com a mão na massa e eu não arregaçar minha manga e pôr a mão na massa junto. Então, nós temos um problema muito grande aí, porque enquanto o pessoal, a turma da direita tá criticando, a turma da esquerda tá pondo a mão na massa e tá ali. E aí, quantos anos-luz vai levar para o pessoal que é conservador acordar e começar a se mobilizar da forma como precisa? Quando isso acontecer, as pessoas, e se as pessoas tiverem um mínimo de humildade e respeito ao que realmente é diferente, porque tem uma outra imagem que eu gosto muito, que é aquela assim: ah, eu respeito a opinião, a sua opinião, desde que ela seja igual à minha. E aí tem um cara com uma tonfa, um cacetete, sei lá, descendo porrete no outro que pensa diferente dele, né? Então, assim, hoje em dia nós temos esse tipo de liberdade de expressão vigorando na sociedade. As pessoas respeitam-se mutuamente desde que elas pensem iguais e falem a mesma coisa. Quando as pessoas tiverem um pouco mais de respeito e verdadeira diversidade, é você respeitar a opinião do outro que seja diferente da sua, né? Respeitar, o que é respeitar a opinião do outro? É você ser capaz de ouvir o outro sem você gritar, sem xingar de genocida, sem dar chilique, sem queimar bandeira e etc. Então você tem que ter a capacidade de ouvir o outro para que você possa expor a sua opinião, para que você possa ter um debate saudável. Tanto um quanto o outro tem que ser capazes de se ouvir, de se entender. Quando a direita e a esquerda conseguir fazer isso, vai se perceber que nós temos quase todas as mesmas pautas. O que muda é uma questão ideológica, mas assim, ela no dia a dia, no frigir dos ovos, ela não faz muita diferença para os problemas que estão ali. É mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo que uma outra conhecida me deu, que é um exemplo simplesinho, mas que funciona bem. No dia a dia, todo mundo tem que lavar sua roupa, fazer sua comida, ir no mercado, comer a comida, tomar banho, né? Trabalhar, pagar conta. Então, no dia a dia, todo mundo tem as suas atribuições. Não importa se torça para o Palmeiras, se torça para o Corinthians. No dia a dia, todo mundo tem que fazer algumas coisas ali que são as mesmas e que faz parte da sobrevivência do ser humano. Cuidar de casa, limpar a casa, né? Se tem um veículo, tem que abastecer. Se anda de transporte coletivo, tem que colocar crédito no cartão, né? E por aí vai. Quando nós pararmos de nos digladiarmos, de nos atacarmos mutuamente, começarmos a ouvir uns aos outros, nós vamos ver que dentro desse cenário, todo mundo precisa trabalhar para o que é melhor para todos. A exemplo do quê? A exemplo de educação. Os filhos, a maioria dos filhos da turma da direita está nas escolas, a maioria dos filhos da turma da esquerda, ou quase a totalidade, está nas escolas. Então, escola de qualidade, uma educação de qualidade, ela vai fazer bem para quem? Para todo mundo, né? E assim, como que nós vamos conseguir ter uma educação melhor? Só se a gente conseguir falar a mesma língua, não no sentido de ter as mesmas opiniões, no sentido de um ter a capacidade de ouvir o outro. E nós tivemos vários momentos hoje que nós éramos, entre aspas, obrigados a ouvir o que o outro tinha para dizer. Em alguns momentos isso fluiu muito bem, em outros isso não fluiu tão bem assim. Seja pelo apressado do tempo, né? Porque assim, um sábado não é tempo suficiente para se debater tudo o que seria necessário sobre este assunto, né? E quem debateu antes foram só professores, porque eu ouvi dizer, como eu comentei, que nas escolas houve algumas pesquisas anteriores, houve algumas conversas com professores antes. Quem que trouxe já essas proposições prontas? De onde isso surgiu? Eu ainda não tenho todas essas respostas, são algumas dúvidas que me ocorreram hoje e essa semana que eu estava mais empenhada nesse assunto, tá? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui e depois eu volto com mais detalhes para vocês, tá bom? Aí eu vou falando um pouco mais sobre tudo que foi trabalhado, tudo que foi tratado, e vou ver se eu consigo pegar alguns desses documentos, mas eu não sei se eu vou conseguir tudo hoje, tá?
Mas a moral da história qual que é? Nós precisamos nos mobilizarmos mais. Nós precisamos sair do sofá, sair do WhatsApp e começar a participar ativamente na nossa sociedade. E isso, minha gente, algumas pessoas chamam de gestão democrática, por exemplo, chamam de democracia. Eu interpreto isso como o espírito republicano, porque a democracia é a maioria resolvendo determinado assunto. A minha preocupação é quem comanda a maioria, né? O espírito republicano é todo mundo envolvido para se fazer uma sociedade melhor para todos. Então, é um pouquinho diferente. Veja, vamos dar um exemplo de um buraco no bairro. O espírito republicano faz com que aconteça o quê? Um dos vizinhos do bairro, ele vê que tem um buraco, ele vai lá, ele tira foto, ele entra na internet, ele mesmo faz um ofício, ele mesmo manda para a prefeitura dizendo, olha, tem um buraco ali no bairro assim, tal rua assim, precisa ser fechado porque tem um risco, tal, não sei o que. Ele faz isso sozinho, ele desencadeia o que é necessário sozinho, ele não fica esperando por ninguém, tá? O espírito democrático, ele vai fazer o quê? Ah, tem um buraco no bairro. Opa, vamos colocar em votação. Vocês acham que a gente deve tapar este buraco ou não? Vamos mandar essa situação para a Câmara dos Vereadores resolverem se vai poder dispor da verba pública nesse momento para tapar este buraco ou não. E por aí vai, tá? Então, assim, é importante ter todo esse debate democrático e toda essa participação é importante, mas eu entendo que nós precisamos ter um pouco mais de atuação republicana, tá? Vou dar um outro exemplo. O espírito republicano, ele vê que tem um bairro que tá faltando creche. Ele mesmo faz um ofício ou pega um abaixo-assinado dos pais daquele bairro e manda isso para a prefeitura dizendo, olha, naquele bairro a gente precisa de uma creche por causa disso, 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 disso. Isso é o espírito republicano, entendeu? Então, de tudo que eu vejo das pessoas, o que todo mundo quer é que as pessoas ajam um pouco mais com o espírito republicano. Só que nós temos um problema muito grave, que é a questão do conceito, né? Conceito das palavras. Com a nova língua, muitos conceitos foram esvaziados, a exemplo da democracia. Veja, se tudo é democracia, nada é democracia. Então, o que é a democracia hoje de verdade, né? Então, a república. As pessoas pegaram o conceito de república ou republicano e associaram a um partido político. Então, a partir do momento que elas fizeram essa associação, elas deixaram de entender o que é realmente o conceito de república ou de republicano. E por aí vai. São tantas outras palavras, né, que perderam o seu conceito original e que acabam causando uma confusão no nosso dia a dia, porque quando a gente não tem esse domínio do conceito das palavras, a gente se perde, a gente é manipulado por pessoas que entendem muito bem o que cada palavra significa. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, tá? Esse vídeo já ficou gigante e eu quero ver se eu volto com mais informações sobre tudo isso que a gente trabalhou amanhã ou depois, tá bom, gente? Um beijo e até mais.